Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, né? Um conteúdo que não é muito aprofundado, pretendo fazer algo um pouco mais simples, né? Na forma de discurso ali, para vocês terem uma noção geral do que é teologia bíblica. E conforme vocês forem dando aí o feedback de vocês, né? Se vocês estão gostando e tal, a gente vai adaptando as aulas. Se vocês querem um conteúdo mais aprofundado ou mais simplificado, bom, a intenção do conteúdo é fazer com que vocês assimilem, né, o mais simples e fácil possível a revelação bíblica e a organização da teologia bíblica, os seus conceitos e termos principais. Então, hoje é a nossa terceira aula, é a estrutura da Bíblia. Nós vamos ali os testamentos, línguas e traduções. A duração, né, aproximadamente aí 40, 50 minutos, o público-alvo, ensino médio, acadêmico introdutório. Qual é a nossa abordagem? Linguística, histórica e teologia. O objetivo geral é diferenciar os dois testamentos, identificar os idiomas originais e compreender o processo histórico das traduções bíblicas. Então nós temos aqui a primeira parte, né? A grande divisão, o Antigo e Novo Testamento. Hoje nós vamos explorar como a Bíblia está estruturada por dentro e como suas palavras chegaram até nós. Se você abrir qualquer Bíblia hoje, vai notar rapidamente que ela é dividida em duas grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Acredito que você já tem esse conhecimento. Mas o que significa a palavra testamento? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? O que significa a palavra testamento? Na linguagem do dia a dia, pensamos em um documento deixado por alguém que morreu, certo? Mas no contexto bíblico, essa palavra vem do hebraico berit e do grego didaké, que significa aliança ou pacto. Ou seja, a Bíblia narra a história de dois grandes acordos entre Deus e a humanidade. Então, testamento significa aliança ou pacto, né? Berit ali no hebraico, né? Berit Hadashah é nova aliança, e depois nós temos o Berit da velha aliança, que é o pacto ou a aliança. São períodos em que Deus organizou a sua economia e dispensou ela aos homens. Ele fez esse pacto de revelação aos homens, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base. Ele relata a criação, a formação do povo de Israel, as leis, né, como os 10 mandamentos, e as mensagens dos profetas. Historicamente, ele é focado em um povo específico, os judeus, e uma rejeição específica, e uma região específica, que é o Oriente Médio. Ele aponta o tempo para o futuro, criando uma expectativa para a vinda do Messias. Essa é a função básica do Antigo Testamento. Ele foca na criação de Deus, né, do homem e do mundo em que nós vivemos, e ele aponta também para o Messias, o Salvador, aquele que vai restaurar não só a nação de Israel, mas como o mundo. E ele também aponta historicamente a região específica onde isso aconteceu, né? A parte geográfica da coisa ali perto da África, da Ásia Menor, naquela região do Oriente Médio, onde surge então todo o contexto que vai dar base ali para o surgimento de Israel, do povo judeu e de tudo mais. Lembrando que ele foca especificamente na formação de Israel. Então, o Antigo Testamento ele não tem como propósito esclarecer toda a criação humana, mas ele é composto pelos judeus, né, com o fim de demonstrar que esse povo era um povo escolhido da parte de Deus. Então ele trata especificamente desse povo e exclui, na sua grande parte, os povos que existiam naquela época, porque nós temos
nações e povos muito mais antigos do que os judeus, né? Mas como a revelação foi dada de forma especial na visão judaica, a partir daquele momento que Deus separa Abraão, né? Nós temos ali um povo separado, então a revelação ela foca na linhagem abraâmica, e depois a gente vê o desenrolar tudo isso na esperança de um Messias que vem da linhagem abraâmica. Então esse é o apontamento básico do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento é a resposta a essa expectativa. Então, se o Antigo Testamento esperava um Messias, né, o Novo Testamento ele é a resposta a essa espera do Antigo. Ele foca na vida de Jesus e nos Evangelhos. No nascimento da igreja primitiva, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, e nas cartas escritas para orientar as primeiras comunidades cristãs. O grande diferencial aqui é a universalidade. A nova aliança não era mais apenas para um povo do Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Então, a grande diferença do Antigo para o Novo Testamento é que o Antigo Testamento basicamente foi produzido para um povo específico, por um povo específico, no caso os judeus. O Novo Testamento nós já temos uma universalidade, né? A proposta são todos os povos. É como se fizesse o que não foi feito no Antigo Testamento, né? A intenção agora é espalhar o Evangelho como um grande semeador que sai para semear, para que a salvação alcance agora todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, a diferença básica é o Novo Testamento tem uma universalidade na sua mensagem. Já o Antigo Testamento ele foca de maneira mais restrita, mas ele tem como expectativa a chegada do Messias, o Salvador, e o Novo Testamento é o cumprimento dessa expectativa, né? Demonstrando o Messias na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, agora, no ponto 2 dessa aula, eu quero caminhar um pouquinho com vocês sobre os idiomas, que é importante a gente saber, que são as bases desses testamentos. Nós temos, por exemplo, os idiomas originais, né? As vozes do texto, no caso, é o que isso representa para nós. Por exemplo, se a Bíblia foi escrita no Oriente Médio Antigo, ela obviamente não foi escrita em português. Os autores originais usaram o idioma que estavam disponíveis e que as pessoas entendiam na época. A Bíblia foi escrita basicamente em 3 grandes idiomas. Nós temos o primeiro, né, o hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É uma língua muito antiga, lida da direita para a esquerda, diferente do que nós estamos acostumados. O hebraico antigo não tinha vogais, apenas consoantes. É uma língua muito visual e concreta. Em vez de conceitos abstratos, ele usa imagens da natureza e do corpo humano para explicar ideias espirituais. Então, o hebraico ele já tem a sua particularidade, né? A sua forma de escrita, a sua forma de verbalizar as palavras e como ele era escrito. Por exemplo, eu vou demonstrar para vocês aqui como que aqui nós temos noções básicas do hebraico bíblico. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como é o hebraico, para vocês se familiarizarem um pouquinho com o texto, né? Eu peguei esse livro aqui que faz parte do curso que eu fiz, que ele demonstra para vocês como que é um pouquinho do livro, tá vendo? Segundo os linguistas, o alfabeto surgiu entre ali o século 17 e 18 antes de Cristo, na região semítica do norte, na Síria, na Palestina e Fenícia. Por isso se diz que a língua hebraica, surgida há cerca de 1200 a.C., desde as línguas da região semítica do norte. As línguas semíticas são divididas em, então nós temos semítica acádica, nós temos semítica ocidental, né, que é a setentrional e a meridional. Aqui nós temos o cananeu, o moabita, o fenício, o hebraico, o garítico e o aramaico. Depois nós temos o árabe e o etíope. Então nós temos aqui algumas características do alfabeto hebraico, né? O alfabeto hebraico é composto por 22 consoantes, por isso se diz que o hebraico é uma língua consonantal.
não há a distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas, né? Existem 5 letras finas, o Kaf, o Men, o Nun, o Pé e o Tzad, que mudam suas formas gráficas ao serem usadas no final das palavras. Quanto à leitura, faça a leitura da direita para a esquerda. Aqui nós temos algumas letras que você pode perceber que são a base aí do hebraico, né? É só para vocês poderem ter uma noção de como essa língua é estruturada. Nós temos aí, ó, tá vendo que a leitura ela se lê da direita para a esquerda. Então é assim que você encontraria, né, um escrito hebraico. É dessa forma que a língua se estrutura, tá vendo? Eu trouxe esse livro só para vocês dar uma olhada, né, no alfabeto e poder ter uma noção de como é o texto hebraico, tá vendo? Como ele se comporta, os seus símbolos, o som da palavra. É só um panorama para que vocês possam compreender o alfabeto hebraico. Então, ele é assim, ó. Ele tem o Dalet, o Gimel, o Vet, o Bet, o Aleph, o Tet, o Het, o Zen, o Vav, o Ri, o Lamed, o Kaf final, né? O Kaf, o Yud. Nós temos aí o Semet, o Nun final, o Nun final, no caso o Men final, o Men. Nós temos o Tzad, o Fi, o P, o Arim, o Tav, o Sin, o Shin, o Resh, o Kof e o Tzad final. Então esse é o alfabeto hebraico, né? Para que vocês tenham uma noção aí de como é. E foi escrito grande parte do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui também algumas imagens bem legais para que você possa ver a estruturação do hebraico bíblico. Legal? É só para você ter uma noção do que é o hebraico, né? Eu não sou professor de hebraico, mas eu fiz o curso básico ali de línguas bíblicas originais e eu trouxe esse exemplo só para vocês fiquem mais contextualizados, né? E possam observar como que é o hebraico antigo, que depois parece muito também com o aramaico, e nós veremos ali mais adiante, ok? Bom, nós falamos um pouquinho do hebraico bíblico, agora nós temos também aqui o aramaico bíblico, né? São línguas assim bem difíceis, né, de a gente entender, porque não faz parte aqui do nosso dia a dia, mas é importante você conhecer e ver os textos que fundamentaram ali as escrituras. Então nós falamos do hebraico e agora vou mostrar um pouquinho do aramaico para vocês, que é bem parecido com o hebraico. Também o aramaico era uma língua comercial do Antigo Oriente Médio, né? É como se fosse o inglês da época no Oriente Médio. Apenas pequenos trechos do Antigo Testamento, como algumas partes de Esdras e Daniel, foram escritos em aramaico. No entanto, o fato mais interessante é que o aramaico era a língua falada por Jesus no dia a dia. A língua mais utilizada por Jesus no seu dia a dia era o aramaico, também uma língua bem antiga, né? Com suas peculiaridades, mas bem próxima ali do hebraico. E eu trouxe aqui para vocês o alfabeto aramaico para vocês verem também, né, a familiaridade com o hebraico, a similaridade. Nós temos também aqui o nome das letras, né? A gente tem aqui o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, o Ri, o Vav, o Rin, o Het, o Tet, o Yud, o Kaf, o Lamed, o Men, o Nun, o Semej, o Ahim, o Ped, o Sed, o Kof, o Res, o Sin e o Tal. Também nós temos aqui a escrita quadrada, né? Depois nós temos lá no Egito Antigo, nós temos em Qumran, nós temos a transliteração e depois o nome de cada letra, né? Depois desse processo todo de modificação, né? E conforme foi sendo essas letras e essas palavras foram sendo transliteradas no decorrer do tempo.
Aí nós temos a pronúncia de cada um também aqui na última parte, para que vocês possam entender um pouquinho aí de como é o alfabeto hebraico. Nós temos aqui algumas o tipo das letras, né, ali naquele período antigo. Nós temos essas letras no semítico, no hebraico, no aramaico, e depois nós temos a tradução aqui para você dar uma olhadinha de qual é a raiz e a base dessas letras que depois ali formaram o alfabeto bíblico, né, ou a língua bíblica, melhor dizendo, né, o hebraico, o aramaico e depois, posteriormente, o grego. Então, para vocês dar uma olhadinha aí de como que funciona essas palavras, né? Depois vocês podem aprofundar melhor nessas particularidades de cada idioma da escritura. Mas isso é um estudo mais aprofundado, que demanda mais conhecimento da linguística, né? Como eu não sou professor dessas línguas originais, o meu conhecimento é bem básico, eu quis só mostrar essas pequenas essas imagens para vocês, um pouco do alfabeto, para que vocês só ficassem contextualizados com o texto bíblico, ok? E agora nós temos o grego, que é a língua do Novo Testamento. Aqui do lado eu coloquei para vocês o alfabeto grego, né? Mas todo o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não somente no grego clássico, não no grego clássico, vamos dizer, né? O grego difícil, o grego dos filósofos como Platão ou Aristóteles, e sim no grego koiné, que significa comum ou popular. Era a língua falada nas feiras, nas praças e pelos soldados em todo o Império Romano. Os apóstolos usaram o grego justamente porque queriam que a mensagem fosse aceitável e acessível e se espalhasse o mais rápido possível por todas as regiões. Então o grego, nos tempos depois ali dos apóstolos, era a língua como se fosse o inglês no dia a dia, né? Era a língua mais falada, era o grego koiné, era o grego, aquela língua que todo mundo conhecia um pouco, tinha uma noção, e foi a língua utilizada pelos apóstolos para depois escrever as cartas do Novo Testamento, para que essa mensagem então se espalhasse de forma mais rápida. Aqui nós temos um pouquinho do grego. Nós temos o alfabeto e nas letras minúsculas e maiúsculas. Então nós temos aqui o alfa, na sua minúscula e maiúscula, o alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, o zeta, o eta, teta, o iota, o capta, lambda, o mu, nu, o xi, o ômicron, o pi, rho, o sigma, a tau, o upsilon, o fi, o ri, o psi e o ômega, certo? Então nós vemos que quando João lá escreve no Apocalipse falando que Jesus é o alfa e o ômega, ele fala que Jesus é a primeira letra do alfabeto grego e é a última letra do alfabeto grego. O que é isso? Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o começo do verbo, ele é o fim, né, do verbo, da palavra. Ele é o que dá início e ele é o que fecha essa grande revelação da palavra de Deus. Amém? Essa foi só uma contextualização simples para vocês aí ficarem um pouco mais familiarizados com as línguas originais que foram utilizadas para escrever as escrituras sagradas. Voltando aqui então para a continuação do nosso estudo, nós temos o ponto 3, né? Isso é a Odisseia das traduções. O que é isso? A história das traduções, né? Cronologicamente, como que isso ocorreu. Então, entender esses idiomas originais nos leva a um novo desafio, a tradução. A Bíblia é o livro mais traduzido na história da humanidade, mas esse processo não foi simples. Foi marcado por perseguições, debates intensos e até revoluções na sociedade. Então, a Bíblia, ela é um fenômeno universal e mundial que acarretou na transformação social, da linguagem, da compreensão, principalmente aqui do Ocidente,
do mundo em que nós conhecemos hoje. É um livro fantástico que por muito tempo ele tem sido aí alvo de estudos, debates, e as traduções continuam, né? Conforme os estudos avançam, a arqueologia avança, né? As pessoas vão revirando o passado, estudando cada vez mais cada peculiaridade dessas línguas originais. A gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Então nós temos agora a história, né, e o caminho por onde essas traduções passaram. Nós temos ali o século 3 antes de Cristo, né, que é a Septuaginta, que nós falamos um pouquinho na aula passada, que ela é a tradução do hebraico para o grego. É a primeira grande tradução da Bíblia. Os judeus em Alexandria traduziram o Antigo Testamento, o hebraico, para o grego, para que os judeus que não falavam mais hebraico pudessem ler as escrituras. É o que eu falei, pelo fato do mundo ter sido dominado pelos egípcios, depois pelos babilônicos, né? Pelos gregos, pelos persas, pelos medos, pelos romanos, a língua ela vai criando, vai ganhando modificações, adaptações, a letra vai mudando, vai ganhando novas roupagens, né? Os diagramas ali vão mudando conforme a mistura de culturas, a mistura de povos, a mistura da linguagem, das falas, elas acontecem, e isso vai gerando uma influência nos outros idiomas, no modo de falar. Nós percebemos isso no Brasil. Se você viajar para outro estado, você já estranha o jeito de falar e tudo mais. E isso acontece por causa do distanciamento dos povos e, ao mesmo tempo, por esse encontro de culturas que gera ali adaptações na linguagem. E como os judeus passaram por muitos exílios e foram levados cativos praticamente durante toda a sua história, eles sofreram essa interferência. Como os judeus nasceram no ambiente grego, no ambiente romano, tudo mais, eles tiveram contato com outras línguas. Os judeus de Alexandria, para alcançar esses outros judeus que não falavam o hebraico, ou que tinham pouca familiaridade com o hebraico aramaico, decidiram traduzir então a escritura hebraica para o grego, para que pudesse alcançar essas pessoas. Foi daí que nasce a famosa Septuaginta, que é o nome da tradução hebraica do grego, que é a versão grega da escritura hebraica, né? E foram ali traduzidos pelos 70, né? Por isso desse nome, Septuaginta. Depois nós temos ali no século já quarto depois de Cristo, então nós temos a primeira tradução no século 3 antes de Cristo, que é a do hebraico para o grego. Depois, lá no século 4 depois de Cristo, nos anos 300 e alguma coisa ali, nós temos a tradução da Vulgata Latina, que é do grego e do hebraico para o latim. Então nós temos a primeira tradução, que é a Septuaginta, do hebraico para o grego. Depois nós temos a segunda tradução, que é a Vulgata Latina, que é o texto grego-hebraico para o latim. Com o tempo, o grego deixou de ser falado e o latim tomou conta do Império Romano. Um monge brilhante chamado Jerônimo traduziu a Bíblia inteira para o latim. Essa Bíblia foi chamada de Vulgata, que significa linguagem popular, e foi a Bíblia oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Então, finalzinho do século IV até o século XV, XVI, a Bíblia oficial do Império e da Igreja Romana foi a Vulgata, ou a língua vulgar, também a língua mais comum, a língua do povo, né, que é o que nós falamos hoje, uma linguagem mais vulgar, que significa uma língua popular, por isso que era chamada de Vulgata. Depois nós temos aí do século XVI, que é a Reforma Protestante, né, e as línguas nacionais. Durante a Idade Média, a Bíblia em latim ficou restrita ao clero. O povo comum não entendia mais o latim da Reforma Protestante. Então a Bíblia foi cada vez mais ficando na mão do clero, da Igreja Católica. O povo comum foi perdendo o entendimento e a noção de linguagem, até porque
eram raro as pessoas, né, que eram alfabetizadas. A alfabetização não era para todo mundo, era foi um período muito difícil, né? Nós vamos estudar isso em outras oportunidades, mas nós vemos que durante a Idade Média a Bíblia em latim ficou restrita ao clero. O povo comum não entendia mais o latim. Então veio depois a Reforma Protestante, com Martim Lutero. Ele fez algo revolucionário e traduziu a Bíblia para o alemão popular da Inglaterra. Olha só quantas traduções, quantos momentos históricos a Bíblia passou até chegar no português. Bom, nós temos depois na Reforma Protestante, Martim Lutero, e fez algo revolucionário e traduziu a Bíblia para o alemão popular. Depois nós temos na Inglaterra, William, né, traduziu para o inglês e foi queimado na fogueira por isso. Olha que doideira na história. E quantas pessoas sofreram, né, e morreram por causa das escrituras. Então esse camarada, quando ele traduziu para o inglês, ele foi condenado, né, e foi queimado na fogueira. A ideia revolucionária era que qualquer camponês pudesse ler o texto sagrado em sua própria língua. Então você vê que o sentimento e o desejo sempre foi proporcionar a Bíblia como por meio de uma linguagem simples e universal, onde as pessoas mais simples pudessem acessar as Escrituras e tivesse ali um encontro com essa revelação especial. Aí no século XVII, depois, nós temos o abençoado João Ferreira de Almeida, português, que forma aí a base das nossas Bíblias hoje, da Bíblia que inclusive vocês têm na sua casa. O português entra na história graças a João Ferreira de Almeida, um jovem brilhante que começou a traduzir o Novo Testamento aos 16 anos de idade, enquanto vivia na Ásia, traduzindo direto os idiomas originais. Sua tradução é a grande base da maioria das Bíblias em português que usamos no Brasil até hoje. Então você tem João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida fiel, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e assim vai. É o que dá base para as traduções brasileiras, mas também já tem traduções diretas ali do inglês e do alemão. Nós temos outras versões como a King James, e segue aí o barco com muitas traduções bíblicas, certo? E aí nós seguimos então para a parte 4 da nossa aula, que é a conclusão e filosofias de tradução. O que significa isso? O que significa isso? Se você olhar as Bíblias que existem nas livrarias ou nos aplicativos do celular hoje, Almeida Revista Corrigida, Nova Versão Internacional, A Mensagem, Nova Almeida Atualizada, porque existem tantas versões diferentes. Você pode perguntar, estão mudando a Bíblia? Não, isso acontece porque os tradutores modernos precisam escolher entre duas grandes filosofias ou caminhos de tradução. Aqui nós chegamos agora nesse fato de fundamental importância na tradução da Bíblia. O que é, Dionísio? É como escolher a vertente filosófica ou o caminho de tradução para você fazer uma tradução bíblica, para que essa Bíblia chegue agora ao leitor de forma a facilitar a leitura dele. Então nós temos ali, basicamente, nós temos algumas formas de tradução bíblica que podem auxiliar na leitura ou o estudante das Escrituras. Então nós temos aqui a equivalência formal, é a tradução palavra por palavra. Ela foca em ser extremamente fiel à gramática original, mas isso pode deixar o texto um pouco mais difícil de ser lido no português, como as Bíblias antigas Almeida que nós temos no Brasil. Se você tiver aí na sua casa uma Almeida fiel, por exemplo, uma Almeida revista e corrigida, você vai ver ali como que a linguagem trava um pouco a leitura no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque pegam-se palavras por palavras para tentar se aproximar
o máximo possível do texto original e acaba que perde um pouco a fluência na leitura, né? E aí a gente trava um pouquinho na leitura, mas a gente ganha na qualidade da tradução também. Depois nós temos o segundo, que é a de equivalência dinâmica. O que é isso? É a tradução ideia por ideia. Ela foca em descobrir o significado da frase original e traduzir usando as palavras que nós usamos no nosso dia a dia, facilitando muito o entendimento. Aí nós temos a NVI e a NTLH, por exemplo, a linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, que quando você lê, você percebe que o texto é mais fácil de ser lido, ele tem uma fluência melhor, ele corre um pouquinho melhor na sua leitura. Só que nenhuma tradução é 100% perfeita, pois os idiomas são seres vivos e carregam em si culturas imersas dentro de si. Mas o esforço contínuo de milhares de anos para preservar e traduzir esses textos faz a Bíblia uma das maiores e mais incríveis realizações literárias e históricas de toda a nossa civilização. Então é isso, nós percorremos hoje um breve caminho sobre as línguas originais, né, que estruturaram então toda a Bíblia. Falamos um pouquinho sobre os pontos históricos ali de pessoas que foram fundamentais nesse processo de tradução das escrituras, e essa aula ela acompanha a aula anterior sobre a formação do cânon. Nós vimos que o cânon ele foi formado. Agora nós vimos o processo de formação do cânon, que é da Bíblia como ela é hoje. Nós vimos então o processo da linguagem, da tradução bíblica para chegar no que ela é hoje. Então nós passamos pelo hebraico, passamos pelo grego, passamos pelo hebraico, pelo aramaico, pelo grego, pelo latim, depois pelo alemão, depois pelo inglês, até chegar no português. Olha só o processo que a Bíblia, que as escrituras sofreram, né, nesse período nesse período histórico de tradução. Então, aí você pode perguntar, Johnny, mas e aí? Perdeu-se muita coisa? Perdeu-se... é possível confiar nas escrituras? Então, isso é um debate que durante muitos anos tem pegado muitas pessoas aí sobre a confiabilidade das escrituras ou não. Bom, o que eu aconselho é que você estude e se aprofunde cada vez mais, que você vai ver que, na verdade, o centro da escritura e aquilo que é fundamental para nós, ele não se perdeu, porque a língua grega e os manuscritos gregos, hoje, eles foram muito bem preservados, graças a Deus, né? Nós temos ali os manuscritos do Mar Morto, que foram um presente, né, para nós, que foram encontrados ali em condições boas também para serem traduzidos e depois publicados novamente. E nós temos então o grego original daquela época, nós temos muito bem embasados e não há muito problema com isso. O hebraico, a gente também tem uma tradição judaica muito forte que preservou também essa língua, né, quase que no seu sentido original completo, e não há motivos para que a gente possa ter algum receio ou algum medo sobre isso, levando em consideração também, é claro, que a palavra de Deus é Cristo, né? Mas é claro, você pode estudar ali o grego e o aramaico, que eram as línguas que Jesus falava, mas principalmente o grego. E o grego pode te dar uma base bem legal para você entender o Novo Testamento, porque afinal os apóstolos decidiram, né, movidos pelo Espírito Santo, em escrever as cartas em grego, porque o grego era uma língua que transmitia de forma bem sensível e de forma bem completa o que Jesus sempre quis dizer e o que Jesus ensinou para os apóstolos. Nós cremos então nessa força das Escrituras, né, na validade das Escrituras e nela como também uma revelação de Deus para a nossa vida. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Depois, na próxima aula, nós iremos falar sobre a estrutura da Escritura, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Velho e o Novo Testamento, para depois a gente prosseguir aí sobre modos de interpretação, modos de leitura bíblica
e mais uns temas interessantes aí para a gente poder estudar, ok? Deus te abençoe.